Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio até vós, caminhando na justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. Hoje contemplamos o pai que tem 2 filhos e diz ao primeiro: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mateus 21, 28. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. Mateus 21, 29. Ao segundo lhe disse o mesmo. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Mateus 21, 30. O importante não é dizer sim, mas fazer. Há um dito que afirma: obras são amores e não boas razões. Em outro momento, Jesus dará a doutrina que ensina esta parábola. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 21. Como escreveu Santo Agostinho, existem 2 vontades. A tua vontade deve ser corrigida para se identificar com a vontade de Deus, e não torcida a de Deus para se acomodar à tua. Na língua catalã se diz que um menino creu. Crer, quando ele obedece. Crer quer dizer, identificamos a obediência com a fé, com a confiança naquilo que nos dizem. Obediência vem de obi audire, escutar com grande atenção, manifestar-se na oração e não nos fazermos de surdos à voz do amor. Os homens tendemos a nos defender, a nos apegar ao nosso egoísmo. Deus exige que, ao obedecer, ponhamos em exercício a fé. Às vezes, o Senhor sugere seu querer em voz baixa, lá no fundo da consciência, e é necessário estarmos atentos para distinguir essa voz e ser fiel a Ele. São José Maria Escrivá: cumprir a vontade de Deus é ser santo. Obedecer não é ser uma simples marionete nas mãos dos outros, mas interiorizar o que se deve cumprir e assim fazê-lo porque tenho vontade.
Nossa mãe, a Virgem, mestra na obediência da fé, nos ensinará a forma de aprender a obedecer à vontade do Pai. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Quando o pecado está no homem, este já não pode contemplar a Deus, mas pode sarar, se quiseres. A fé e o temor de Deus devem ter a absoluta preferência do teu coração. São Teófilo de Antioquia. Quando nós desejamos, capazes de dizer ao Senhor: Senhor, estes são os meus pecados, são os de este ou os de aquele são meus, tomai os meus pecados, então seremos esse belo povo que confia no Senhor, no nome do Senhor. Francisco. Jesus escandalizou os fariseus por comer com os publicanos e os pecadores. 394. Tão familiarmente como com eles. 395. Contra aqueles que se consideravam justos e desprezavam os demais. Lucas 18, 9. 396. Jesus afirmou: Eu não vim chamar os justos, vim chamar os pecadores, para que se arrependam. Lucas 5:32. E foi mais longe ainda, afirmando diante dos fariseus que, sendo o pecado universal 397, cegam-se a si próprios. 398. Aqueles que pretendem não precisar de salvação. Catecismo da Igreja Católica, número 588.